Vamos procurando nesse momento fechar os nossos olhos, serenar nosso coração. Vamos buscando a serenidade íntima neste momento em que Deus nos dá a oportunidade do aprendizado. Vamos saudando o nosso mentor individual que sempre se interessa pelo nosso bem-estar. Vamos saudando o nosso mentor da casa, Irmã Mileide, e agradecendo as equipes de limpeza, higienização e harmonização. Vamos nos ligando neste momento com o Dr. Bezerra de Menezes e os médicos e enfermeiros do espaço e as demais fraternidades, com a prece: Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E mais fortalecidos pela prece, vamos nos ligando com o anjo Ismael, que é o preposto de Jesus perante a pátria brasileira, pedindo a ele que estenda sua luz dourada por toda esta nação, envolvendo assim as mentes e corações de todos os que vivem nessa terra abençoada. Vamos buscando neste momento a nossa irmã Maria de Magdala, ela que renunciou ao seu mundo de riquezas por amor a Jesus, provando que é possível a reforma íntima quando existe amor e empenho. E assim, vamos ao encontro de Maria de Nazaré, deixando-nos envolver na sua ternura e doçura, a quem pedimos: leva-nos até a presença do teu Filho, nosso irmão e amigo, Jesus. Mestre Jesus, que seus ensinamentos e exemplos se façam presentes em todos os momentos de nossa vida, que a tua luz nos fortaleça para prosseguirmos nosso caminho de redenção. E com o coração vibrando de amor, respeito e gratidão, nos colocamos diante de Deus, nosso Pai eterno, a quem rendemos graças por tudo que temos e por tudo que somos, e pedimos licença para iniciar a nossa preleção dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Bruno Primon, eu sou trabalhador da Casa Espírita Geraldo Ferreira e da Casa Em Busca da Verdade, ambas aqui em Santo André. E eu também sou trabalhador da USE, a União das Sociedades Espíritas aqui de Santo André. E o nosso tema hoje vai ser uma reflexão sobre o bem e o mal. Quando nós admitimos que Deus é o princípio de todas as coisas, e sendo Deus a suprema sabedoria, sendo Deus a suprema bondade e a suprema justiça, de tudo que vem de Deus, nós precisamos considerar também os seus atributos, as suas características, uma vez que Deus é infinitamente sábio, bom e justo. Sendo assim, ele não pode produzir nada que seja tolo, mau ou injusto. O mal que nós observamos jamais pode ter a sua origem em Deus. Agora uma reflexão. O que é a escuridão? Quando nós pensamos na escuridão, fica difícil de a gente dar a ela uma definição, pois a escuridão não é algo que a gente possa medir. Nós medimos sempre a luz. A luz a gente consegue medir. Nós temos como dimensionar a luz através do fluxo luminoso, medido em lumens, e através da intensidade luminosa, medida em candelas.
Então, nós temos unidades de medida para medir a luz, mas a gente não tem unidades de medida para medir a escuridão. E a escuridão, ela é o oposto da luz, mas a gente não tem como medir ela. Então, o que nós chamamos de escuridão é, na verdade, a ausência da luz. Então, onde não há luz, surge a escuridão. E o frio? O que que é o frio? O frio também é algo que nós não conseguimos medir. O que nós medimos é o calor ou a temperatura. O calor é energia e é medida em calorias, e a temperatura é medida em graus, que pode ser tanto na escala Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. O que nós convencionalmente chamamos de frio é a ausência do calor. E a percepção que cada um tem do frio, a percepção que cada um tem da escuridão, ela muda de pessoa para pessoa, de acordo com a sensibilidade de cada um. O que é frio para um pode não ser frio para o outro, e o que é escuro para o outro pode não ser. E com o mal acontece da mesma forma. O que nós conhecemos como mal não é nada mais, nada menos do que a ausência do bem. Deus, ele não cria os seres maus. Deus cria todos os seres simples e ignorantes, com uma tendência de se tornarem bons à sua imagem e semelhança. E onde é que surge o mal? O mal, ele surge quando o ser desenvolve a inteligência, mas não desenvolve a moral. O desenvolvimento moral e intelectual, eles precisam caminhar juntos. Todos os males da humanidade, sejam males físicos ou males morais, eles formam duas categorias diferentes. A primeira é a categoria dos males que o homem pode evitar, e a segunda categoria é a categoria dos males que acontecem independentemente da vontade do homem, como são, por exemplo, os desastres naturais. O homem tem ainda o seu saber muito limitado e exatamente por essa razão, muitas coisas que acontecem, o homem acaba julgando como sendo mal e injusto, sendo que esse mesmo homem consideraria justo e bom se ele conhecesse a causa, o objetivo e o resultado definitivo. O homem, ele recebeu de Deus a inteligência. E com o uso dela, se não for possível de evitar, é possível pelo menos minimizar os efeitos dos desastres naturais. Quanto mais saber o homem adquire, mais ele se adianta em civilização. E mais ele vai se adiantando em civilização, menos desastrosos vão se tornando esses flagelos. Até mesmo nos flagelos que têm certa utilidade na natureza, Deus permite ao homem atenuar os seus efeitos através da inteligência que ele adquire. E assim é que o homem vai saneando as regiões que são insalubres, ele vai imunizando os locais contra vírus e bactérias, ele vai fertilizando as terras áridas e vai utilizando, vai criando meios de evitar que haja inundações nessas terras. O homem ele vai construindo habitações melhores para resistir aos ventos, e os ventos que são tão necessários à purificação da atmosfera. Então, mesmo sendo vento necessário, um mal necessário, o homem ele tem com a sua inteligência, ele consegue se abrigar dessas intempéries. Então é assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade do homem vai fazendo ele criar ciências.
E por meio das ciências é que o homem vai melhorando as suas condições de habitação e vai aumentando o seu próprio bem-estar. E com a necessidade do homem de progredir, os males que ele se acha exposto, eles são um estimulante ao exercício da sua inteligência. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar algo melhor. O espírito do homem ele se desanimaria na inatividade. O homem não inventaria nada, não descobriria nada. Então, a dor, ela também é algo importante, porque a dor é o incentivo que nos empurra para frente em direção ao progresso. E os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, que provém do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição e dos seus excessos. E aí está as causas das guerras, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte e também da maior parte das enfermidades. Deus criou as suas leis com um único objetivo do bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que necessita para cumprir essas leis. A consciência traça ao homem a rota. A lei divina, ela está gravada no coração. E o homem constantemente nos lembra, é lembrado por Deus através dos seus enviados, que eles vêm em todas as épocas, em todos os lugares do planeta. E se o homem ele seguisse rigorosamente as leis divinas, os males não lhe aconteceriam e teria uma existência feliz na Terra. Então, se isso não ocorre, essa felicidade aqui na Terra, é em função do livre-arbítrio do homem, que traz a ele as consequências da sua maneira de proceder. Mas, entretanto, Deus ele põe o remédio ao lado do mal, ou seja, ele faz que do próprio mal saia o remédio. Porque chega um momento em que o excesso do mal moral ele se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. E aí, instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. E quando ele decide tomar o melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do mau caminho. A necessidade o obriga a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o obrigou a melhorar as condições materiais da sua existência. Para a gente poder fazer uma comparação, vamos analisar o seguinte fato. Um fazendeiro, ele sabia que no fundo da sua propriedade tinha uma área que era perigosa, sendo que se alguém fosse lá poderia morrer ou se ferir com gravidade. E aí o que, que ele faz para prevenir esses acidentes? Ele manda colocar perto desse local que é perigoso um aviso, alertando a pessoa que não se arriscasse ir dali em diante, porque tinha perigo iminente. E aí está a lei está no aviso. A lei é sábia, a lei é previdente. Se apesar de tudo um imprudente não obedece ao aviso, ele vai além do ponto onde o aviso se encontra, ele acaba se dando mal. E aí, nesse caso, com quem ele vai poder se queixar? Ele recebeu o aviso, então ele só vai poder se queixar de si mesmo. Os conceitos de bem e de mal existentes nas obras espíritas, eles são assim muito claros. Eles são de abrangência universal e atemporal. Servem em todo lugar e em todos os tempos. Além de eles não produzirem dúvidas ou nenhuma interpretação equivocada, eles são muito claros, porque eles estão destinados a todas as pessoas, servem para qualquer um.
independente do nível evolutivo que a pessoa se encontra. E aí, nós temos a questão 629 do Livro dos Espíritos, que ela diz assim: por que o bem está relacionado com a moral? A moral, ela é uma regra do bem proceder, ou seja, é de distinguir, de diferenciar o bem do mal. A moral, ela se baseia na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então esse homem cumpre a lei de Deus. O bem, ele também está relacionado com a virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, ser bom, caridoso, trabalhador, são qualidades do homem virtuoso. Mas, sendo assim, por que que existe o mal no mundo? Seria o mal algo necessário? Como a gente comentou no início da preleção, os espíritos eles foram criados todos simples e ignorantes. E Deus deixa ao homem a escolha do melhor caminho para ele. E será pior para o homem caso ele escolha o mau caminho. Aí sua peregrinação vai ser mais longa. Por exemplo, se não existisse montanhas, o homem não compreenderia que ele pode subir e descer. E se não existissem rochas, o homem também não compreenderia que existem materiais duros. Então, é preciso que o espírito adquira experiência, isso é fato. Mas para que isso aconteça, é necessário que o espírito conheça tanto o bem quanto o mal. E a questão 630 do Livro dos Espíritos: como se pode distinguir ou diferenciar o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que se afasta da lei de Deus. Dessa forma, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir a lei de Deus. E tá, mas e como nós sabemos se nós estamos procedendo corretamente de acordo com a lei de Deus? E aí, basta a gente analisar a questão 621 do Livro dos Espíritos. Ela diz assim: onde está escrita a lei de Deus? Está escrita na consciência de cada um de nós. Então, sendo assim, nós temos totais condições de caminharmos o bom caminho. Na questão 631 do Livro dos Espíritos, ela diz, pergunta se o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal. Então, para distinguir o bem do mal, Deus deu ao homem a inteligência. E Jesus, ele disse para nós vermos o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem ou o que os outros não nos fizessem. Tudo se resume nisso, para que a gente não seja enganado. E a questão 643 do Livro dos Espíritos, ela pergunta se existe alguém que não consiga fazer o bem. Não, não existe ninguém que não possa fazer o bem. Somente quem for egoísta que nunca vai encontrar uma oportunidade de praticar o bem. Porque basta que uma pessoa esteja em contato com outra para se ter uma ocasião de fazer o bem. E a cada dia da nossa existência é uma nova possibilidade que Deus nos dá de praticar o bem, a não ser que a pessoa esteja cega pelo egoísmo. Então, fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas sim em ser útil, na medida do possível e toda vez que o auxílio se fizer necessário. E como a gente faz para proceder sempre no caminho do bem? Por exemplo, quando
a gente come em excesso, isso nos faz mal, certo? Dessa forma, é Deus que está ali nos dando a medida correta de que nós necessitamos. Então, quando nós ultrapassamos essa medida, nós somos punidos, a gente passa mal. Acontece da mesma maneira com tudo. A lei natural, a lei de Deus, ela traça para o homem o limite das suas necessidades. E quando esse limite é ultrapassado, ocorre a punição pelo sofrimento. Se o homem escutasse sempre essa voz da consciência que diz a ele basta, ele evitaria a maior parte dos males que acontecem a ele. E finalmente a questão 642 do Livro dos Espíritos, que ela diz que se não fazer o mal já é o suficiente para o espírito progredir. Não, de maneira alguma. É necessário que, além de não fazer o mal, é necessário que se faça o bem no limite das suas forças, pois cada espírito ele responderá pelo mal que haja resultado de ele não haver praticado o bem. Ou seja, nós vamos responder por todo o mal que a gente tiver praticado e também pelo bem que nós tivermos deixado de fazer. Certa vez, um fazendeiro muito rico da região de Uberaba disse para o Chico Xavier que faria para ele uma doação em dinheiro, mas tão grande que as suas crianças jamais voltariam a passar necessidade. Só que aí o tempo foi passando, passando, e esse fazendeiro desencarnou. E os 4 filhos desse fazendeiro, eles venderam as suas fazendas e acabaram com toda a sua fortuna. E aí 2 anos se passaram desde o seu desencarne. Chico Xavier estava sozinho lá no centro espírita dele. E de repente entra esse fazendeiro dizendo: Chico, eu não disse que vinha? Chico, meu amigo, eu estou aqui. Eu vou pegar a minha carteira agora. Eu vou assinar o cheque com valor mais alto ainda, porque finalmente eu tive chance de entrar aqui no seu centro e vou fazer uma doação para suas crianças. E aí, nesse instante, aparece o Emmanuel e fala para o Chico: Chico, adivinha quem vai contar para ele que ele morreu? Então, meus amigos, lembremos das palavras do apóstolo Paulo: façamos o bem enquanto é tempo, porque de repente fica tarde demais. E quase sempre nós empregamos a expressão combater o mal como se fossem suficientes as nossas atitudes para exterminá-lo ou vencê-lo. Sem dúvida que esse conceito não é errado, porque em muitas circunstâncias, para minimizar o mal, nós não podemos abrir mão de ter a nossa vigilância e a nossa firmeza em nossos atos. Ainda assim, muitas vezes nós criamos outros males a se expressarem através das feridas que somente o tempo pode cicatrizar. E aí, novamente, o apóstolo Paulo, ele, ele é muito claro eh, na fórmula que nós precisamos utilizar para vencermos o mal. Ele diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir o mal significa quase sempre fomentar o mal. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso também. E o melhor processo de extinguir o mal é confiar nosso próprio verbo ao perdão e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de a gente reajustar aqueles que causam males ao próximo é ajudar incessantemente. E o remédio contra a maldição é a bênção.
Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Nunca revidar. Por isso mesmo que Jesus nos ensinou: amai aos vossos inimigos. Muitas vezes, para a gente amar nossos inimigos, é difícil para nós. É complicado a gente ter amor por quem nos faz mal. Mas a ideia de Jesus, Jesus sabia dessa nossa dificuldade. Então, mas por isso mesmo a ideia dele era que a gente não pagasse o mal com o mal. Que se não fosse possível a gente pagar o mal com o bem, que pelo menos nós não retribuamos o mal. Bendizei os que vos maldizem. Da mesma forma, Jesus quis dizer para não retribuirmos a ofensa com outra ofensa. Porque a língua, ela é o chicote da alma. A boca fala do que o coração está cheio. Orai por aqueles que vos maltratam e caluniam. Além de não responder aos que nos ofendem, Jesus nos pede para orarmos por eles, porque eles são cegos para a verdade. Eles não sabem o que fazem. Perdoai 70 vezes 7 vezes. Jesus não estipulou aí um limite de 490 vezes para a gente perdoar. Ele quis dizer para nós perdoarmos quantas vezes sejam necessárias. Ofertar amor aos que vos odeiam. Só o amor pode extinguir o ódio. Então, cada sementinha de amor que a gente planta, ela vai germinar e dar frutos. E um dia, irremediavelmente, vai retornar para nós. Nós podemos muitas vezes combater o mal para limitar a sua órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a vitória absoluta sobre o mal vai ser sempre a nossa perfeita consagração ao bem. Nós não podemos esquecer que para nós anularmos uma sombra noturna, não basta a gente cerrar os punhos e nós lutarmos contra o domínio da noite. É preciso que a gente acenda uma luz. Nós vivemos atualmente um mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. E a característica de um mundo de provas e expiações é a de que o mal ainda ele predomina sobre o bem. E no mundo de regeneração, o bem ele passa a predominar sobre o mal. E ainda na década de 70 do século passado, o Emmanuel, ele dizia ao Chico Xavier sobre esses tempos que nós estamos vivendo agora, que o bem vai ser o vencedor final, mas que o mal, ele não vai se entregar sem luta. O mal, ele vai gritar, o mal vai espernear, o mal vai causar muitas dificuldades, mas no final o bem será o vencedor. E nós estamos vivendo exatamente este momento. E o problema maior nosso é que o bem e o mal estão lutando dentro de nós. O homem velho, ele precisa morrer para que o homem novo nasça. Mas a dificuldade maior é a predominância ainda do orgulho e do egoísmo dentro de nós. Um dia, um rapaz pobre, que ele vendia mercadorias de porta em porta para pagar os seus estudos, ele estava com muita fome e ele só tinha uma única moeda no bolso. Aí ele decidiu então que ao invés de tentar vender na próxima casa, ele ia pedir comida. Porém, ele mudou de ideia quando uma jovem encantadora abriu a porta. Aí, em vez de comida, ele ficou constrangido e pediu somente um copo de água. Só que a mulher, ela percebeu que ele estava com fome e deu a ele um copo de leite e alguns biscoitos. Aí ele bebeu devagar, comeu os biscoitos e depois ele perguntou para a mulher: quanto eu lhe devo? E a mulher disse: não me deve nada. Minha mãe sempre nos ensinou a ajudar as pessoas. Pois eu te agradeço de todo o coração a você e a sua mãe, disse o menino.
E aí o rapaz saiu daquela casa não só refeito fisicamente, mas também com a fé renovada em Deus e nas pessoas. Ele já tinha resolvido que ele ia abandonar os estudos devido às dificuldades financeiras que ele estava passando ali naquele momento. Mas aquele gesto de bondade da mulher fortaleceu ele intimamente. E aí, anos se passaram e essa jovem mulher, ela acabou ficando gravemente doente. Os médicos locais, eles estavam confusos, eles não conseguiam diagnosticar corretamente o que a mulher tinha. Então eles decidiram enviar a mulher para a cidade grande para ela se tratar. E aí o médico de plantão naquele dia era um dos maiores especialistas naquela área. Quando ele escutou o nome do povoado de onde vinha esse paciente, ele se emocionou e foi ver quem era. E ele acabou reconhecendo imediatamente a mulher. E ele determinou ali no hospital que se fizesse tudo de melhor para salvar a vida dela, passando ele a dedicar atenção especial a ela. E só que, mesmo assim, ele não disse nada a essa mulher sobre o primeiro encontro que eles tiveram no passado. E aí, depois de uma terrível batalha, eles finalmente conseguiram vencer aquela doença. E ao receber alta, essa mulher ela teve muito medo de olhar a conta do hospital, porque ela imaginava que levaria o resto da vida dela para pagar, porque aquele tratamento foram muitos dias, muito tempo naquele hospital, esse tratamento devia de ser muito caro. E aí, quando finalmente ela abriu a fatura, o coração dela se encheu de alegria. Estavam escritas as palavras: totalmente pago. Há muitos anos com um copo de leite e alguns biscoitos. E só então que essa mulher ela se lembrou da onde ela conhecia aquele médico. O Chico Xavier, ele sempre dizia que o bem que nós praticarmos é o nosso advogado em toda parte. E para a gente encerrar, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês. Essa reflexão ela foi extraída do livro Ação e Reação, do espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier. E esse é um trechinho em que o espírito de Hilário Silva, ele conversa com um dos benfeitores e ele pergunta sobre o que que era o bem e o que que era o mal. Então, o que que é o mal? O mal é a felicidade, o mal é o progresso, o mal é o bem-estar, o mal é a prosperidade, o mal, ele é tudo o que tem de bom, mas só para mim. E o bem? O bem é o progresso, o bem é a felicidade, o bem é a prosperidade, o bem é o bem-estar para todos. Eu gostaria de convidar vocês a novamente fechar os olhos, entrando em sintonia com a casa da Irmã Milady, agradecendo a Deus, a Jesus e a espiritualidade, aos mentores da casa, esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para conversarmos um pouco e refletirmos sobre o Evangelho. E assim, agradecidos, dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente noite, um excelente fim de semana. Fiquem com Deus e até uma próxima vez.